Olá, amigos. Nós estamos com muito ânimo e com muita alegria por trazer mais uma vez uma parte do estudo sobre a semente ou a semeadura, que é algo importante na nossa vida, fundamental que nós tenhamos conhecimento, que nós tenhamos princípios espirituais para que possamos colher. Na verdade, o primeiro estudo falava da semente em si, da debulha para chegar na semente. O segundo estudo fala sobre a morte dessa semente para poder nascer de novo segundo a natureza eterna. E agora nós vamos falar do inimigo da semente e os opositores também, não é? As adversidades que sofrem esta semente depois de plantada. Nós sabemos que o inimigo, por alguma razão, percebe que a sua colheita vai ser maravilhosa, que o seu destino vai ser maravilhoso. Ainda quando somos crianças, nós vemos na Bíblia todos os grandes homens que nasceram, como João Batista. Então havia luta, sua mãe era estéril, havia impossibilidades, havia oposição, havia impedimentos, normalmente se falando aos olhos humanos, de aquele homem ser um grande homem de Deus, como foi tão importante, precedendo a vinda de Cristo. Nós também, nessa última hora, como colhedores, como pessoas que temos uma colheita espiritual para fazer, temos vidas para entregar as sementes da palavra de Deus. Nós também sofremos oposição, nós também somos perseguidos por causa disso. Muitas vezes, de várias maneiras diferentes, pessoas contam o testemunho de como quase chegaram à beira da morte antes que entrassem naquela dispensação de ter um ministério profético, de alcançar nações, de influenciar vidas. Então, verdadeiramente, nós temos que entender que a semente que Deus colocou na nossa vida, a semente espiritual, que irá germinar para que nós alcancemos pessoas, para que nós povoemos o céu com almas, ela sofre oposição. Ela sofre influências do inimigo em primeiro lugar. Então, no Salmo 126, no versículo 5 e 6, tão bem conhecido, né? Os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão, diz a palavra de Deus. Aquele que leva a preciosa semente, que é o Evangelho de Cristo, andando e chorando, voltará com cânticos de alegria. Então, a própria palavra nos esclarece que nós, com a preciosa semente da palavra de Deus, espalhando na família, espalhando entre os irmãos, espalhando no mundo entre os ímpios, para angariar almas, para redimir vidas, nós teremos um esforço. Haverá lágrimas, haverá esforço, o que anda chorando e plantando, mas também haverá júbilo, diz a palavra de Deus. Trará alegria. E nós queremos nos deleitar nesta alegria, embora seja a palavra do Senhor esteja nos avisando de que nós não estejamos indiferentes, que haverá oposição. Então, no capítulo 3 de Gênesis, que é chamado a queda, se tratando de semente, eu queria dizer para você que lá já está o adversário das nossas almas. Lá já está a serpente perto daquela árvore, que foi a árvore da vida que Deus deixou no meio do jardim, e lá colocou o primeiro casal, lá colocou o seu ideal, o seu projeto humano. Lá estava perto daquela linda árvore quem? O inimigo já estava lá, porque ele sabia do fruto que daria. Então ele seduz Eva e coloca dúvidas sobre a palavra de Deus. Foi o primeiro texto que me veio à memória. Aonde houver um bom fruto, o adversário estará de olho, estará querendo derrotar esse fruto, querendo que seja minguado, querendo que não dê frutos. Então, ali ele colocou o quê? Duplicidade. Colocou como uma falsa palavra que Deus tinha dado. Pergunta que ele fez a Eva, a pergunta foi colocando dúvida. Então, hoje nós queremos trazer para você a certeza de que existem também dois tipos de semente. Não é? E nós colocando assim, se tivéssemos para mostrar para aqui um milho
e outro grão de milho, você olhando só não saberia a diferença. Mas nós sabemos que existem sementes que são originais, que são orgânicas, vindas direto do campo. Mas nós sabemos que hoje a ciência já faz uma coisa chamada sementes transgênicas. E o que quer dizer a palavra transgênico? Algum produto, uma semente que recebeu artificialmente parte de outra semente e foi colocada naquela semente original e transformou aquela semente em algo transgênico, ou seja, falso. Não é mais o milho no seu estado natural. Não é mais aquele produto que o teu corpo vai receber como alimento puro. E a própria medicina reconhece que estes alimentos não metabolizam dentro do nosso corpo. Ou seja, o nosso corpo, o nosso organismo não recebe como alimento 100% natural. Quando ele não recebe, quando ele não metaboliza, ele desconhece isso como alimento, se transforma em possíveis enfermidades, até sérios tumores. E a ciência está alerta sobre isso, está tratando sobre isso, que esses alimentos, eles estão cada dia mais aparecendo na nossa vida, estão influenciando a nossa saúde, sendo a causa de muitos problemas. No reino espiritual, o Senhor traz esse paralelo para nós. Também existe a duplicidade da semente. Também existe essa semente que é falsa. E lá no Jardim do Éden já havia essa palavra dúbia sobre a palavra de Deus, não é? Sobre a palavra primeira do Senhor do Universo, que tinha dito que de toda árvore poderia ser comida do fruto, menos daquela. Então ali o inimigo da semente chegou, dizendo, não é bem assim, você deve comer. Trazendo isso para o parâmetro da palavra de Deus e do Evangelho. Lá na carta de 1 Pedro 1:23, a gente recebe uma palavra sobre a semente corruptível e a semente incorruptível. Então, apóstolo Pedro diz, tendo sido regenerados, está escrito na palavra do Senhor, tendo sido regenerados não da semente corruptível, mas da incorruptível. Nós somos regenerados desta semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Então, que essa é viva e é permanente, diz o versículo de 1 Pedro 1:23. Então, queridos, a palavra de Deus está sendo deturpada. Ela também está sendo pregada de uma outra forma, degenerada. E o Senhor também no livro de Deuteronômio, através de Moisés, capítulo 22, versículo 9, fala uma tremenda palavra sobre essa duplicidade da semente. Não semearás a tua vinha com duas espécies de semente, para que não degenere o fruto. Então, queridos, nós vemos que o Senhor já está nos avisando pela sua palavra que o Evangelho, a palavra que nos dá vida, que nos faz viver aqui na terra, que nos alimenta, que nos dá ânimo, que nos traz fé, ela está sendo pregada como um outro Evangelho. E o apóstolo Paulo falou sobre isso. Lá em 2 Coríntios 11, ele fala, se vos pregardes outro Jesus que não que eu vos tenho pregado, se lhe entregarem outro Espírito que não que vós tendes recebido, não é? Ele fala, não são verdadeiros apóstolos. Existe esse outro evangelho segundo o coração dos homens, que agrada, que dá coceira nos ouvidos, que não diz para nós que devemos ir para a palavra, para a oração, mas que nos incita a comprarmos nossas bênçãos, que nos incita a deixar que os outros orem por nós. E eu queria dizer para você que Deus, Ele ama tanto você. Ele vê o seu coração quando chora, quando intercede por um ente querido com tanto amor, derramando lágrimas, e é uma semente, como diz o Salmo 126. Você precisa derramar suas próprias lágrimas pelaquele ente que você ama, porque a palavra do Senhor diz isso, semeie com lágrimas e colherá com júbilo. Então, queridos, há evangelhos que pregam diferentes formas,
de se adquirir as nossas bênçãos espirituais. Não é que o outro ore, que você apenas dê uma oferta, que a sua fé não precisa ser exercitada. Quando o Senhor diz em sua palavra, tendes a fé de Deus, Ele está se dirigindo a nós. Ele nunca nos mandou para que nós andássemos comprando as nossas bênçãos. E assim, é por isso que será provada a nossa vida. Haverá prova da nossa fé, haverá prova do nosso caráter, por causa dessa duplicidade, por causa desse outro tipo de evangelho que está sendo pregado, de que nós vamos viver só de milagres, que nós não precisamos exercitar nossa fé, que nossa confiança pode estar naquela oferta financeira que nós entregamos e que o Senhor não vai nos negar nada por isso. E o evangelho não é exatamente isso. Então, por isso o Senhor fala da prova, porque se não houvesse a prova da nossa fé, nós estaríamos vulneráveis. Mas a palavra diz, a sua fé, uma vez provada, produzirá frutos de paciência, de perseverança. Então, queridos, é isso que nós ficaríamos suscetíveis se não houvesse essas provas na nossa vida, se não estivéssemos preparados, porque o ouro é provado. E o ouro, uma coisa tão maravilhosa, precisa ser provado primeiro. Jesus Cristo foi provado. O próprio Senhor falou, eis que coloco em Sião uma pedra já provada. Por isso, queridos, é que nós falamos dessa palavra. Uma pedra já provada. O próprio Jesus foi provado. Abriu mão de ser aqui na terra Deus. Se fez pobre por nós. Foi provado em tudo, queridos. Para que nós possamos, de fato, a palavra do Senhor é provada. Em 2 Samuel, no capítulo 22, 31, a palavra do Senhor diz, o caminho do Senhor é perfeito e a palavra do Senhor é provada. Queridos, por quê? Por causa dessa duplicidade, por causa do homem, por causa da fraqueza humana, porque nossos ouvidos gostam de ouvir um evangelho diluído, dissolvido, as verdades de maneira tão light, não é? E hoje se prega um evangelho que não precisa de arrependimento. Hoje se prega um evangelho que você repete apenas uma oração, crendo, e você já está salvo. Quando o evangelho lá em Marcos, capítulo 1, versículo 15, diz, arrependei-vos e crede no evangelho. Existe o arrependimento precedendo a nossa vida de fé. A nossa caminhada de fé será pelo resto da nossa vida cristã. Mas o arrependimento é tão importante dos nossos próprios pecados, confessando e abandonando e avançando para frente, porque o Senhor já tem o seu perdão, já nos lavou com o seu sangue. Então, por esta razão, queridos, é que nós estamos trazendo essa clareza sobre o ataque sobre a nossa semente. O ataque do que é falso, daquilo que nós até gostamos de ouvir, mas que é falso, que não funciona, apenas agradará os nossos ouvidos. E nós gostaríamos que você fosse incentivado em Deus e por essa palavra, que diz, não use 2 tipos de semente. O teu filho é tua geração, é semente abençoada do Senhor. Não use de 2 palavras para com ele. Não diga um dia que ele é uma bênção e outro dia que ele é um problema. Você mesmo, que se diz muitas vezes, Senhor, eu tenho sido tão abençoada, mas há dias que você diz, minha vida não dá certo mesmo, eu só tenho tido problemas, por que minha vida é assim tão cheia de problemas? Então nós temos duplicidade no falar, quando deveríamos falar palavras de vida, declarar o que Deus declara, falar o que Deus fala sobre nossos relacionamentos, sobre nossa família, sobre o nosso ministério. Queridos, porque até o apostolado será provado, diz a palavra de Deus. Nosso ministério é provado. Se de fato nós estamos no caminho que queremos servir a Deus, ministerialmente, ter um propósito na casa de Deus, no reino, de ser uma voz profética, de ser alguém que evangeliza, de ser um encorajador, nós seremos provados pelos problemas da vida, pelas crises. É por isso que quando o Senhor envia o seu anjo para falar com Gideão lá na eira, ele estava com os pensamentos totalmente pensamentos falsos, pensando de si mesmo
o que não era verdade. Quando Deus fala, você é um varão valoroso, ele disse, eu sou o mais pobre, o mais miserável, minha família é esquecida. Se é que o Senhor está conosco, como o anjo está dizendo, por que toda essa miséria? Por que esses midianitas, esses inimigos ao redor de nós? E é por isso, querido, que nós estamos trazendo esta semente de palavra para você. Para dizer, embora na crise, embora com esses pensamentos duplos de que não temos valor nenhum para Deus, que o nosso ministério não funciona, que nosso casamento não vai frutificar, que os nossos filhos estão sendo uma decepção. Isso é semente dupla. Isto é uma semente má. Isto é uma semente que não deve germinar. E para que não germine, nós devemos saber que estamos plantando segundo a palavra, segundo a fé de Deus, dizendo, profetizando e trabalhando no nosso caráter, com a nossa língua, para liberar palavras de vida sobre a nossa casa, sobre nossa família, sobre os nossos. Então eu gostaria que você entendesse que existe o que Deus falou sobre nós e sobre a semente. Existem nossos próprios pensamentos e existe um adversário. Existe a serpente, que na Bíblia está sendo falado que é Satanás. Ele próprio está a fim de matar a semente. E é ele que quer induzir os nossos pensamentos para pensarmos de nós mesmos o que não é verdade e do próprio Deus. Nós podemos ver que todos, quando estão em crise, quase todos, se revoltam contra quem? Contra a pessoa que nos abençoa, contra o nosso Pai, contra o nosso abençoador. Mas se nós entendermos que existe o inimigo da semente e os obstáculos da semente, nós vamos ver que o Senhor é fiel. Nós vamos ver que Ele sempre está lá para nos animar. E eu queria deixar mais uma palavra do Senhor, porque é a palavra, queridos, que nos traz livramento. É a palavra que nos traz vida. E a palavra do Senhor no capítulo 11 de Eclesiastes diz assim, destes obstáculos e às vezes da nossa aparente impotência diante da nossa semeadura, como que estamos de mãos atadas, crendo que nada está adiantando das sementes que plantamos. Lá no capítulo 11 e no versículo 4, eu quero deixar essa palavra para que você não se impressione com os obstáculos, não se impressione com os perigos. Eles são reais, eles existem, mas são para ser vencidos em fé. Olha o que essa palavra diz. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Vento e nuvem aqui, querido, representam obstáculos, representam situações que vêm para nublar a clareza espiritual, representam coisas que vêm como algo que se forma de um momento para outro e turva a nossa vida, e perturba aquela nossa plantação. Parecia tudo tão maravilhoso e de repente tem muito vento, muito desafio, muita crise, muita oposição. Quantas vezes o Senhor estava no barco e veio ventos que fazia com que os próprios discípulos pensassem que Jesus fosse um espírito, um fantasma, e gritavam apavorados. Porque vento é isso. Vento são circunstâncias que chegam tirando as coisas de lugar. Vendavais que nos deixam como que não enxergando muito bem. E a Bíblia diz, quem observa o vento nunca semeará. Eu quero te animar para não fixar os teus olhos no vento. Não fixe os teus olhos na crise. Não fixe os seus olhos nas nuvens escuras. Porque depois da nuvem escura vem um céu brilhante, vem um céu de luz. Vindo sombras escuras nos caminhos teus, como diz no cantor cristão, um hino antigo que nós cantávamos na igreja. Vindo sombras escuras nos caminhos teus. Ó, não te desanimes, canta um hino a Deus. O Salmo 126 nos diz que nós colheremos com júbilo, com canções nós voltaremos com os nossos feixes e com os nossos molhos. Então aqui nos avisa de que se nós pararmos para observar a nossa vida no parâmetro das crises, dos conflitos, dos perigos, dos desafios do que nós temos plantado em fé, nós nunca vamos semear. E se nós nunca semearmos, nós nunca colheremos. E o restante diz, assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, e nem como se formam os ossos
no ventre de uma grávida, também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Tremendo. Não é a nossa parte analisar o problema. Não é a nossa parte aprofundar nos conflitos, querido. Apenas confiar no Senhor. E aqui diz assim: pela manhã semeia a tua semente. Indiferentemente se o vento está forte, se a nuvem ficou escura sobre a tua vida, sobre os teus relacionamentos, no teu casamento, se está passando por nuvens escuras, não observe isto. Semeia pela manhã a tua semente. A boa semente. A palavra de Deus. Semeia, meu irmão. Semeia, minha irmã. Semeia palavras de vida eterna. Palavras que estão aqui no livro da vida. Semeia pela manhã a tua semente e à tarde não retires a tua mão, pois não sabes qual prosperará. Se esta que semeaste pela manhã ou se aquela que semeaste à tarde. Ou se ambas. Talvez o Senhor vai prosperar aquela que você plantou chorando. Que você plantou em dor e que você pensou assim, não serviu de nada aquela plantação. Mas o Senhor pode ter outro pensamento a respeito disso. E lá em Jeremias 29:11 diz que o Senhor tem pensamentos bons para nós. O Senhor pensa o bem a nosso respeito. Pensamentos de paz para nos dar a colheita que desejamos. É isso que esse versículo diz, para vos dar o destino que vocês desejam. Senhor nos prometeu em sua palavra isso. Por isso eu quero animar você a em crise e em fora de crise, com nuvens e com ventos de tempestade sobre a nossa vida, plantarmos a boa semente, aquela que é pura, aquela que não é transgênica, aquela que o nosso espírito vai receber como a semente original, que é a palavra do Senhor. Que o Senhor possa, de fato, te dar ânimo, te dar coragem. Nós fizemos esta série exatamente baseado nisso, uma palavra de encorajamento, para que nós continuemos semeando nessa vida para colher na eternidade, mas aqui também bons frutos que a palavra do Senhor nos garante. Eu quero orar com você e quero desejar que você continue sendo um sedento e um faminto por essa palavra do Senhor. Vamos orar então? Senhor, nós te bendizemos pela tua palavra que é rica, que tem promessas maravilhosas, mas também que não nos isenta da verdade e da realidade, e da presença da oposição, dos conflitos e das crises que nós enfrentamos aqui na terra, Senhor. Mas que bom saber que o Senhor tem planos maravilhosos para nós. Que bom conhecer que a tua palavra nos alerta dia após dia, para não nos fixarmos nos conflitos e nem nos problemas desta vida, mas que nós possamos continuar, Senhor, animados na tua palavra, confiantes nas tuas promessas, nós possamos continuar plantando a boa semente, Pai, regando com oração e com lágrimas às vezes, mas crendo que aquele que prometeu, aquele que é fiel, fará a sua parte. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a nossa parte, crer e observar a nossa vida em fé, em oração e com a certeza de que o Senhor nos prosperará para aquilo que o Senhor tem projetado a vida dos seus filhos, para vencerem, serem mais do que vencedores aqui na terra. Nós te louvamos e te bendizemos por essa série, Pai, e que ela faça morada nos corações e dê frutos para a vida eterna. É a nossa oração em nome de Jesus. Até a próxima série, até o próximo estudo que estaremos fazendo, estaremos postando para você com muita alegria. Fique com o Senhor.